Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo de 4. Eu vou ler do versículo 4 ao versículo 9. Diz assim: esperar um pouquinho só os irmãos recolherem toda a oferta. Diz assim, Filipenses 4, de 4 a 9, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo o entendimento e que guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Oh meu Deus! Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo o entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Mas era só uma coisa que eu queria. Falou pelo menos umas 8. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Uau! Glória a Deus, Senhor, por essa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Uma instrução prática de uma vida simples, focada em Cristo, ungida e feliz. Não é isso que a gente busca? Uma vida simples. Amém? Uma vida simples, prática e feliz. Uma vida agradecida e engrandecida em Cristo. É isso que todo crente quer, irmãos. É isso que todo crente busca. É isso que todo crente quer. Uma vida engrandecida por Cristo e agradecida por Cristo, por aquilo que Cristo fez. Uma vida de paz. Eu acredito, irmãos, que nós, a nossa geração agora, esse tempo, nós seremos uma geração que pensa. Eu espero que a gente pense, amém? Uma geração que aprenda a discernir, uma geração que entenda o que Deus quer. Irmãos, entender vai ser a chave para viver feliz nesses dias. Entender até o caos, entender até a dificuldade, até o meio do problema que você está vivendo. Entendendo que você tem que passar por aquilo. Assim distingue José no Egito. Quando ele se revelou aos irmãos, os irmãos pensaram: agora ele vai matar a gente. José disse: não, vocês fizeram mal para mim, mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Ou seja, eu entendi o propósito do sofrimento. É isso que José estava dizendo para os irmãos: eu entendi, vocês fizeram mal, vocês merecem uma surra, mas o que vocês fizeram foi, Deus redundou em bênção para a minha vida. Então nós não podemos somente nos emocionar com Deus, nós temos que entender o nosso processo. Por que nós estamos passando por isso? O salmista diz no Salmo 119 que foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Foi bom ser afligido. Então nós precisamos compreender, nós precisamos ter raiz, irmãos, no Evangelho. Não dá mais só para ir para cultos emocionais. Vou lá porque eu quero sentir. Não, mais do que sentir é bom demais, como diz o irmão mineiro. Mas nós precisamos entender vai ser a chave dos próximos dias.
Depois nós vamos até falar de mente de governo, disso, daquilo, mas nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós agora. Nós não podemos só nos emocionar com Deus. Emocionar não é tudo. Hoje à tarde, eu estava num tempo lá em casa, que a Iraci não está, foi viajar, só está eu, Samuel e o cachorro. 3 meninos, 3 homens em casa, irmão, imagina, né? Glória a Deus pelo madeiro. Glória a Deus pelo... Como é que é o nome lá? Aquele negócio que você pede lá. É esse iFood aí. Glória a Deus. Eu aguento viver sem a esposa, irmão, quando eu estou longe. Mas em casa... A mulher não devia sair de casa, irmão. Só o homem deveria sair. A mulher deveria ficar em casa, porque ela edifica o lar. Eu não é? Glória a Deus. Eu, Samuel e o cachorro. Sofremos, irmãos. Sofremos. E eu estava num período hoje à tarde pensando nisso. E o Senhor falando assim: Luiz, eu tenho muito para dar para os meus filhos. Eu tenho muito para fazer para a igreja. Mas o que eu quero é uma vida simples. Vocês têm a facilidade de dificultar o simples. Vocês têm a facilidade de dificultar as coisas práticas, acessíveis. A rua está reta, vocês enchem ela de cone. Para ficar mais difícil. Eu não sei se vocês pensam que ficando difícil para vocês, eu vou ceder mais rápido. Não, eu tenho uma vida simples e prática. E é simples, irmãos, e prática, mas parece que o homem natural, ele só recebe o evangelho no seu intelecto. E aquilo que ele não aceita, ele não acredita, ele não pratica. O homem espiritual não, ele recebe no espírito, mesmo que ele não entenda. Mas ele sabe que tem alguma coisa que vai acontecer. A Bíblia é clara, quando a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó: tu porém quando orares, entra no seu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, Ele vai fazer o quê? Ele vai te recompensar. E a gente pensa que é para ir no quarto, a gente vai no quarto, ora e diz: Deus, vem aqui. Não, Deus está te chamando no quarto, para Ele. Quem aqui é casado? Mas quando você vai na casa do seu pai, tem o teu quarto lá ainda. Você vai lá na casa do seu pai, está o seu quarto lá, não está? É como se Deus dissesse assim: tudo bem, você tem a tua vida, mas eu não quero que você vá para o seu quarto e me chame. Eu quero que você venha no quarto que é na minha casa, no meu ambiente, no meu lugar. Entra com convicção de filho, não com carência de escravo. A gente vai orar com uma carência de escravo. A gente vai orar com uma carência de pedinte. Meu Deus, entrar para ter voz, para ter ouvido, para ver. Meu Deus, irmão, tem uma palavra interessante, essa palavra que eu estou falando aqui, João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz vai ao Pai, ele diz vem, porque ele já estava no lugar. Há uma diferença de você dizer ninguém vai ao Pai. Jesus não está dizendo vai ao Pai, ele já estava no Pai. Por isso que ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus já vivia ali. Perceba que não é vai, é vem. Porque quem vem ao Pai vai ver seus irmãos. Quem vai ao Pai não. Quem vai ao Pai só pensa em si. Tem mais gente que ora, gente. Tem mais gente que está buscando a Deus. Tem mais gente que acredita. Eu não estou sozinho nesse negócio. Amém? Gente focada não vive de desejo. Gente focada entende até o dia ruim. Amém? Ela não vive só de desejo, vive de hábitos, de rotinas de obediência. Vai criando rotinas de obediência. Porque senão a gente vai viver na gangorra emocional. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. O dia que a gente está mal, irmão, é a choradeira. O dia que a gente está bem, até a oferta da gente é melhor. Talvez aqui a gente está procurando uma coisa que nós não deveríamos procurar, nós deveríamos buscar. Tateando no escuro.
Estamos tateando, buscando por um Deus que nós já temos. Já tem. Ele já habita em você. Você já tem a Deus. Amém? Você já tem a Deus. Talvez você está procurando uma coisa que está em você. Alguém já disse isso. Eu procurei Deus em todos os lugares, então eu encontrei quando eu olhei para dentro de mim. Eu procurei Deus em muitos lugares, mas eu o encontrei quando eu olhei para dentro de mim. Por isso que muitas pessoas vivem em prisões nas suas próprias casas, irmãos, nas suas próprias religiões. Para mim, essas são as duas maiores prisões do mundo. É um lar sem paz e uma religião sem salvação. Pessoas que são prisioneiras da sua liberdade, que não tem mais, assim, sabe, compromisso em algumas coisas com Cristo. Cristo abençoa a minha vida, paga as minhas festas e abençoa a minha família, e parece que está tudo bem, o básico. Eu quero viver o básico com Cristo. Mas, querido, Deus não quer que você viva o básico. Tem coisas mais profundas com Cristo para você. Mas a gente sabe, quando você compra um aparelho eletrônico, amém? Você vai lá, compra, liga na tomada, às vezes até queima, porque é 110, você ligou no 220. Por quê? Porque você não leu o manual. Aí você não leu o manual. Aí você não sabe que aquele aparelho, você pode programar ele para ligar sozinho. Você não sabe que aquele aparelho, você pode programar ele para ligar daqui a 30 dias. Ele liga sozinho e grava a programação para você assistir quando você chegar. Você não sabe que você pode passar em câmera lenta. Você não sabe que você pode assistir 4 canais de uma vez só na tela. Por que você não sabe? Porque você não tem todas as informações que o manual passou para você. E a gente acaba usando o básico. E assim com Deus. Pessoas vêm para a igreja, irmãos, e elas querem só o básico de Deus. Deus me abençoa, Deus me dá vitória. Pastor, ora por mim. Eu oro, eu estou aqui para orar. E eu sempre vou orar, meu apelido é oração. Mas a gente sabe, a gente faz da nossa vida uma desgraça. Porque a gente não aproveita tudo, irmãos. Alguém está no hospital agora morrendo. Tem alguém agora aqui no Marieta, em algum hospital, morrendo, clamando por vida, clamando a Deus, pedindo: Deus me dá vida. E você está aqui com vida, pedindo a morte. Tem gente lá morrendo agora, pedindo mais uma chance. E você está aqui cheio de vida, irmão, pedindo: Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus diz: cutuca alguém que está do seu lado, diga: você foi comprado por bom preço. E Ele não quer te perder. Diga: Ele não quer te perder. Então Ele vai valorizar você e não vai arriscar. Ele não vai colocar você em risco. Ele não vai colocar você em posições de risco que arriscaria Ele a perder você. Tudo que acontece na vida com Deus é para te prender, irmão. Esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Aleluia. Sabe como é que eu me sinto aqui nos domingos? Que eu estou reevangelizando os crentes. Eu estou doido para convidar uns 3 crentes para aceitar Jesus hoje. Mas eu já sou crente. Não, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Pastor, parece que o senhor... Não, irmão, a vida é sacrificial. Tem gente lá morrendo, irmãos. Tem gente morrendo. E você está aqui cheio de vida. Está reclamando porque não saiu o 13º ainda. Tem gente que não sabe nem o que é o 12º, irmão. O 11º. E você está reclamando de barriga cheia. Você já viu quantos sapatos você tem? Já viu? Quantas roupas você tem? Você não dá conta de usar o que tem. Dá conta? Hã? Dá conta? Não dá conta de usar. Mora num prédio, teve que alugar mais uma garagem porque comprou mais um carro. Fala lá sim, meu filho. E está reclamando. Está saído pelo ladrão. O Deus que te prometeu
cumpriu a parte dele. O Deus que falou que faria, cumpriu com a parte dele. Cumpra com a sua, irmão. Cumpra com a parte que você disse: se o Senhor me abençoar, eu vou fazer assim, assim, assado. Ele prometeu e Ele cumpriu com a parte dele. Se formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não nega a si mesmo. É prática essa vida, irmãos. Nós buscamos uma liberdade em Cristo, e hoje nós estamos presos na nossa liberdade, quando nós deveríamos voltar a ser escravos de Cristo. Eu faço aqui uma convocação para quem quer ser escravo de Cristo. Eu quero viver a liberdade do Evangelho. Quem vive no Evangelho intensamente, irmão, não tem mais livre-arbítrio não, meu amigo. Se você vive no Evangelho intensamente, não tem mais livre-arbítrio para você, meu irmão. Não tem mais escolha. Paga a conta logo. Diz: deixa que eu pago. Bateu na sua porta, deixa que eu faço. É comigo mesmo, eu vou dar um jeito, amém? Nada nessa terra vai satisfazer você. Nada que você tem satisfaz você, nada. Amém? As pessoas estão brigando por lugar no avião, irmão. Meu Deus, que situação que chegou ao mundo. As pessoas estão brigando por lugar no avião. Brigar no estacionamento. Quando você acha uma vaga, tem que parar, esperar, porque quando você vai virar, volta para estacionar, alguém já estaciona e sai rindo ainda. Miserável. Quando não tem lugar, eu saio procurando: Jesus, cadê a vaga do dizimista? E você não acredita que sempre aparece a vaga do dizimista? Eu digo: tira alguém daí, Jesus, que não dizima, eu estou dizimando. Tira esse incircunciso daí, bota eu aí, Jesus. Eu sempre peço, Fábio, estou falando sério, não estou brincando não. Às vezes eu chego ali, está tudo cheio de carro. Eu digo: ô Jesus, cadê a vaga do dizimista? Eles não dizimam, eu dizimo, Senhor. Cadê? O diabo não vai roubar minha vaga não. Aleluia. Seja alegre, irmão. Paulo convida você para viver uma vida simples, uma vida de confiança, de calmaria, porque a confiança é calma. É a insegurança que costuma fazer barulho pra caramba. A segurança é calma, ela é sucinta, ela é segura. Aleluia. Agradeça a todas as pessoas que te aconselham, sim, glória a Deus por isso. Mas preste atenção no que Deus está te dizendo nesses dias, irmãos. Amém, irmãos? Para de viver de qualquer jeito. Organize a sua vida para ouvir a Cristo. Alguém já me falou esses dias que a pressa é a inimiga da perfeição. É um ditado popular, né? A pressa é inimiga da perfeição. É ou não é? Quem é perfeito, irmão? Quem é o perfeito? Deus é perfeito. Então o inimigo de Deus, o que é? É um demônio. Então a pressa é o quê? A pressa, já fez uma coisa com pressa? A pressa gera o quê? Raiva. A pressa gera o quê? Palavras torpes. Você começa a falar asneira. A pressa gera instabilidade. Mas se eu não quero viver com pressa, eu tenho que me organizar. Assim é a vida com Deus, se organiza com Deus. Irmão, a gente criou esse devocional para te ajudar a te organizar, até na oração. Deus vem nos organizando sempre em tudo que a gente faz, irmãos. Em tudo que a gente faz. Se foi Deus que pediu para você fazer isso, irmãos, faz. Se é Deus que pediu para você servir, sirva. Se é Deus que pediu para você liderar, lidere. Mas se foi você que começou a fazer isso sem Deus, isso será desastroso na sua vida, irmãos. Essa palavra de Paulo aos Filipenses, hoje eu estava pensando sobre isso. Há 20 dias atrás eu estive na Grécia. Eu estive nessa cidade, em Filipos. Depois, se você quiser saber mais sobre essa cidade, Atos capítulo 16, versículo de 11 a 40. Uma coisa que eu descobri lá, em Filipe não tinha sinagoga na época.
E foi a primeira igreja na Europa que o apóstolo Paulo plantou. Foi a primeira igreja na Europa. E a última carta que o apóstolo Paulo escreve foi para Filipos. Ou seja, a primeira igreja que ele abriu, a última carta que ele escreveu foi para a primeira igreja que ele abriu. Incrível isso. Paulo esteve pelo menos 4 vezes aqui em Filipos. A primeira vez em 49 depois de Cristo. Lídia foi a primeira pessoa que Paulo ganhou e batizou nessa cidade. Uma vendedora de púrpura. Paulo era um homem preparado. Paulo era um homem preparado ou não era, irmãos? Preparadíssimo. Mas até Paulo teve que se desintoxicar de algumas coisas que ele achava que já estava preparado. Eu vou dar minha opinião aqui, você julga. Eu acho que Deus resolveu levar Paulo para lá para forjá-lo, para usá-lo com mais propriedade. A visão que Paulo teve em Troade foi justamente para dizer: atravessa aqui a Macedônia e nos ajude. O que Paulo aprendeu lá em Filipe, pastor? Ele aprendeu sobre humildade. Todo homem que Deus vai usar, ele precisa aprender sobre humildade. Todo homem. Não tem estrelato não, irmão, no evangelho. Ai daquele que tocar na glória do Senhor. Ai daquele que se acha mais santo do que Jesus. Ai daquele que acha que pode condenar tudo e a todos em nome de Deus. Vai pagar caro na sua descendência. E eu não estou amaldiçoando. Eu estou dizendo o que acontece. Todo matador de sonho, todo matador de vocação, todo assassino de vocação, ele vai pagar caro na sua descendência. Então, por que a gente não é mais amoroso, mais carinhoso, mais humilde? Por que, irmãos, que a gente não pega essas instruções práticas de Paulo aqui? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, meu Deus, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, tudo que é excelente, digno de louvor, pensa nisso, se concentre nisso. E Paulo ainda chama e diz assim: o que vocês viram em mim, tudo que vocês aprenderam, receberam de mim, tudo que ouviram de mim e viram eu fazer, façam. Instruções práticas, irmãos. Instruções práticas de um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento. Então nós não podemos, querido, somente nos emocionar com Deus. Nós precisamos compreender as movimentações do Senhor para os próximos dias, para a minha família, para os meus filhos, para a minha casa. Como que Deus quer que eu me movimente, porque eu posso estar fazendo a coisa certa, glória a Deus, é coisa certa, mas mesmo assim não está agradando a Deus. Eu posso ser eficiente e não ser eficaz. O eficiente, ele faz tudo bem feito, mas não faz o que precisa ser feito. Faz tudo bem feito, a casa é um brinco, mas não faz o que precisa ser feito. Não faz. Aleluia. Irmãos, nós, há um tempo atrás aqui no meu evangelho, a gente falava muito, né, Jackson, de mente de governo, né? Mente de governo. Mente de governo. Mas não adianta falar de mente de governo. Primeiro nós precisamos aprender a governar a nossa mente. A nossa mente de cristão, a nossa mente de ministro, a nossa mente de empresário. Para onde está todo mundo caminhando? Eu não caminho dessa forma, eu caminho de outra forma. Só que hoje é difícil escolher o lado que a maioria não escolhe. Porque parece que eu sou do contra. Tem até uma palavra que as pessoas usam hoje, né? Eu sou negacionista. Eu sou negacionista. Deus é um negacionista então, porque se você vai ver na Bíblia, Deus ensina falando mais não do que sim. Se você quiser educar bem seu filho, você vai ter que dizer mais não para ele do que sim. Porque se você disser sim para tudo, você não vai criar um filho, vai criar um monstro. Então Deus também é um negacionista. O problema é que eu não sei quando Deus diz não. Eu não sei por que ele disse. Mas o não de Deus não é exatamente o que ele está tentando dizer. O não de Deus não é para afastar você dele, é para atrair você para ele. Quem aqui tem filho e diz não para o filho? E o filho vai chegando mais perto, e abraça, e beija, e senta no colo, e você diz: sai daqui, eu já falei que não.
Quem? E o filho disse: pai, sai, eu já falei para você, hoje não. Paizinho do coração, ragaçuli andarabachai. E vai entrando, e você diz: sai, eu já falei, não adianta. E ele senta no colo. E aí você diz: tá, só hoje então. Aí ele estende a mãozinha e diz: então dá R$50 que tem que pagar. Você deixa, dá o dinheiro e ainda leva e vai buscar depois. É ou não é? Vós que sois mau, sabe das boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu não vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Ei, Deus não quer te criar com castigo, Ele quer te criar com recompensas. Deus não cria você com castigo. Se você fizer, eu vou te bater. Não, Deus diz: se você não fizer, eu vou te recompensar. Se você me priorizar primeiro. Foi assim que esse culto começou hoje. Prioridade. Vocês viram o que a adoração de prioridade fez? Pastor Anderson abriu o culto falando de prioridade. Vocês viram quando levantamos as mãos e só adoramos a Deus? Cantamos só para Ele? Ninguém falou das nossas recompensas, ninguém falou do que nós viemos buscar, só falamos que Ele é o cara, que Ele é tudo. Você viu o que acontece quando você prepara o lugar para Ele? Sabe quando Deus vai na igreja? Quando o culto é para Ele. Deus não vai na igreja quando o culto é para alguém. Aleluia. Deus vai na igreja quando a reunião é para Ele, quando todo mundo está ali por causa dEle. Ainda que tenha alguém famoso, conhecido, ok, tudo bem, não tem problema. Deus deixa as pessoas conhecidas, mas ninguém pode tocar na sua glória. Ninguém pode tocar na sua glória. Quando nós falamos de prioridade, adoramos o Senhor, Ele veio. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: não permita que teu corpo limite teu potencial. Diga: não permita que teus desejos limitem teu potencial. Não permita que teus desejos limitem teu potencial. Não permita isso, não permita. Tem muito mais aí do que você pensa que tem, meu irmão. Amém? Pessoas podem te olhar, podem te julgar, mas depois que elas te ouvirem, elas verão que erraram. Pessoas julgavam Jesus até conhecê-lo. Aleluia. Pastor, mas é difícil demais, como é que eu faço? Eu devo viver, irmãos, como se Jesus voltasse amanhã. E eu devo me preparar como se Ele voltasse daqui a 1000 anos. Então eu estou esperando e me preparando. Eu estou aguardando, mas não estou sentado, eu estou trabalhando. Eu estou aguardando, eu sei que tem algo novo para acontecer. Eu estou muito entusiasmado. Paulo dizia: eu preferia estar com Cristo, mas por causa de vós, eu estou aguardando. Eu estou vivendo cada dia como se fosse o último, mas eu também estou me preparando como se Ele levasse 1000 anos para chegar. Amém, irmãos? Como Jesus levasse 1000 anos para chegar. Isaías capítulo 14, versículo 24, olha o que diz. O Senhor dos exércitos jurou: tudo acontecerá como planejei, será conforme eu decidi. Meu Deus, Deus pensou, confirmou, determinou e executou como Ele quis. É Ele que faz. Nós fomos criados com uma mente de Deus. Nós deveríamos também fazer a mesma coisa: pensar, confirmar, determinar e executar. Mas não, nós vamos nos perdendo naquilo que os outros dizem, naquilo que a gente pensa, naquilo que não está a favor. Não, irmão, nós fomos criados com a mente de Deus. Nós perdemos a mente de Deus no Éden, porque o homem usa hoje 8% da sua capacidade mental, 9%.
Eu não acredito que Deus fez um homem com 100% para usar 8. Cadê os 92, irmãos? Cadê os 92%, irmãos? Ó, o que eu vou falar é loucura de Luiz Hermínio. Está escrito na minha imaginação santificada. Como é que Adão bota o nome em todos os animais? Como é que Adão bota o nome nos peixes, nas aves? Sabe quem voava? Eu não sei. Será que ele mergulhava? Porque Deus disse para ele: domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Domínio é a determinação de Deus para o homem. Mas o infeliz do homem não consegue nem dominar sua mente. Ele se prende aos desejos, pensa porcaria o dia inteiro. Eu não estou falando daqui de Itajaí, irmão. Estou falando dos irmãos lá de longe. Nós somos criados com a mente de Deus. Perdemos a mente de Deus no Éden, mas essa mente nós recuperamos a mente de Deus na cruz. Mentes divididas são mentes caídas. Uma vez Elias se colocou diante do povo em 1 Reis 18, 21. Ele disse: olha, vocês escolhem quem vocês querem adorar. Vocês estão cocheando em dois pensamentos. Até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Mas se Baal é Deus para vocês, então adore Baal. Não fica em cima do muro. Vocês não são quente, não são frio. Vocês são morno. O problema do morno, irmão, porque o morno, ele não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está esfriando. Esse cara já foi fogaréu, ele já foi quente. Então nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Bota aqui para mim, 1 Coríntios 2, 16. Leia o que está escrito. Olha aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O sacrifício da cruz não só regenerou o seu espírito, mas também a sua mente. Amém? Mas você tem o coração, você ama Jesus, amém? Mas você tem que ter o mesmo zelo na sua mente. O seu coração ama Jesus, mas a sua mente também tem que pensar em Cristo. Mas a mente não obedece, mas você pode dirigi-la. Você pode dirigi-la. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, capítulo 3. Pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Um novo nível de entendimento com a mente de Cristo. Na cruz o espírito foi regenerado e a mente foi renovada. Bota ali para mim, João capítulo 3, versículo 31. João 3, 31. Quer dar uma surra de Bíblia em nós hoje. Vamos lá. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Espera aí, pastor, o que é que o senhor está fazendo aqui? Não, irmãos, o meu objetivo aqui é mostrar para você que você tem a mente de Cristo. Que o que Paulo pediu em Filipenses é possível. Tudo que for nobre, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, nisso pensai, nisso praticai. Nisso exercite a sua alma e a sua mente. Exercite. Se nós alcançamos a mente de Cristo, nos tornamos maiores do que a terra. O Senhor fez o homem para que o homem fosse senhor sobre toda a terra. O Senhor colocou o homem na terra e disse: dominai sobre todas as coisas. Mas o homem não domina a coisa, ele quer dominar outro homem. A ideia de Deus é que a nossa mente seja restaurada e regenerada. Ou melhor, ela já foi. A ideia de Deus é que a gente entenda que isso já aconteceu. Então eu preciso usar a minha mente como um ventre criativo. A sua mente é um ventre criativo. Amém? Amém?
Quando Deus falou que eu ia ser um pregador, você acha que eu sabia pregar? Eu não sei até hoje. Quando Deus falou que você ia fazer isso, você sabia? Não sabia. Se você passar o dia inteiro falando uma coisa, o que é que vai acontecer com você? Vai acontecer o que você está dizendo. A morte e a vida estão no poder da língua. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Parei, pastor, o senhor está querendo me motivar? Não, eu estou querendo te empoderar com aquilo que você já carrega. É seu. Você tem que falar com essa doença e dizer: doença, você não é minha. Você tem que falar com essa necessidade. Você está esperando que alguém resolva o seu problema, quando o Senhor já te capacitou para fazer isso. Então qual é o objetivo de ter uma mente regenerada? É que a gente leva todo o pensamento cativo a Cristo. Nós precisamos usar a nossa mente como um ventre criativo, irmão. O objetivo de ter uma mente regenerada é que eu possa desfrutar dos benefícios dela. E tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Eu preciso desfrutar, eu preciso... Ah, pastor, ora por mim. Ok, vamos orar. Mas esse posicionamento de filho, irmãos, não é de uma pessoa carente, que Deus não tem pena de você. Irmão, Deus não tem pena de você. Então não se comporte como alguém diante de Deus que é digno de pena. Deus não tem pena de você. Sabe o que Deus queria ouvir? Deixa comigo, Senhor. Nós vamos vencer. Com a sua ajuda eu passo pelo meio de um batalhão. Com o meu Deus eu escalo uma muralha. É Ele que me arma de forças, que faz os meus pés ligeiros como das corças. É Ele que coloca em mim asas como de águia. Fala o que Ele quer ouvir. Aí Ele vai olhar e vai dizer: meu garoto. E você fica: Deus, aleluia, oh lamúria miserável. E você quer que Deus venha e resolva. E você: Deus, e agora? Deus diz: vai, eu já falei, você tem tudo o que você precisa. O meu Espírito habita em você. Eu coloquei a eternidade no seu coração. Está tudo aí dentro. Você precisa começar a dizer o que deve acontecer. Mas para isso você precisa estar sintonizado comigo. Já está aí dentro. Eu preciso falar. Eu preciso declarar. O objetivo de ter uma mente regenerada é que eu possa desfrutar dos benefícios dela. E tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Isaías 43, versículo 10. Olha o que diz Isaías 43, 10. Olha isso. Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim e para entender que somente eu sou Deus e não há outro Deus, e nunca houve e nunca haverá. Ah, meu Deus! Para que saibais, creais e entendais. Saber, crer e entender. Deus está dizendo assim: você precisa saber, você precisa crer no que eu disse, você precisa entender que já está aí. Cara, eu fico doente. Não fico não. Não fico doente não. Mas eu fico muito ruim quando eu vejo pessoas fazendo campanhas para ganhar coisas que já são delas por herança. É que nem meus filhos que estão lá em casa fizessem campanha dentro de casa para eles poderem almoçar e dormir. Você está me entendendo? Isso é quase uma ofensa para Deus. Eu sei que eu estou tocando numa área aqui muito ruim, mas eu gosto disso. Eu gosto de provocar a mente e fazer as pessoas pensarem. Eu não estou aqui para cativar a sua mente. Uma pessoa irresponsável vai cativar a mente do outro. Eu não estou aqui para cativar a mente de ninguém. Eu estou aqui para despertar você, para você crer naquilo que já é seu, para você começar a viver como alguém que é herdeiro de uma promessa que Deus lhe deu. Aleluia. A não ser que você não está de acordo.
Seu comportamento não está de acordo, então você precisa de libertação. Você precisa de libertação. Mas se já foste regenerado, se já foste comprado por bom preço, se já passasse pela cruz, meu irmão, por favor, perde essa cara de dó e vem para a trincheira, irmão. Vem brigar. Vós sois minhas testemunhas. Sabe o que testemunha significa? No grego significa martos, que quer dizer mártires, que quer dizer eu te chamei para morrer. Você só precisa crer nisso e saber isso e entender isso. Saber a sua vontade, crer que vai acontecer, entender como deve acontecer. Sem a mente de Cristo, irmãos, eu tenho a mentalidade limitada e eu terei certamente expectativas erradas. Se eu tenho a mentalidade limitada, eu tenho expectativas erradas. Quantas vezes eu ouvi alguém dizer: a gente nasceu para sofrer mesmo, a gente nasceu para passar luta mesmo. Ó vida, ó céus, ó dor. O senhor está dizendo porque o senhor não passa luta? Luta? Entra na fila. Lutas fantásticas, batalhas espetaculares, guerras sobrenaturais. Mas em todas estas coisas, em todas elas, não é sem elas, não é longe delas, não é fora delas, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Você está me entendendo? Eu não estou dizendo que você não vai viver. Eu estou dizendo que você vai. Ei, você vai. Quando tu passares pelo fogo, não é talvez, é uma certeza. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão, porque eu sou contigo para te guardar. Aí você lê e diz: aleluia! Aí quando você está passando, você diz: sangue de Jesus tem poder. Você era para estar dizendo a verdade: Senhor, eu sei o que eu estou passando. Pastor, mas no dia difícil é difícil. No dia difícil é difícil. No dia bom é fácil. Então o que é que eu faço no dia bom? Celebro. No dia ruim eu aprendo. No dia ruim eu vou atrás daquilo que Deus me disse. No dia ruim você acha que, no dia da guerra, você acha que eu vou orar a Deus, dobrar o joelho? Deus, aleluia, meu Deus, oh meu Deus. Não, eu vou falar com o diabo, não é com Deus, porque eu já sei, ele já me capacitou para entrar nessa guerra. Então no dia ruim eu não tenho que dizer: Deus aqui, vem cá. Eu disse: não, fica firme contra as astutas ciladas do diabo. Te calça com os pés do evangelho. Pega o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. E depois de fazer tudo, fica firme. Então você está orando para Deus como você deveria estar falando com o diabo. Como, pastor? Está amarrado. Você deveria estar falando com o diabo. Olha aqui, Satanás, em nome de Jesus eu te ordeno. E Deus fica só assistindo: vai, garoto. E você não, você chama Deus para brigar uma guerra que Ele já venceu para você. Sem a mente de Cristo eu tenho a mentalidade limitada, e certamente eu não terei expectativas corretas. A mente de Cristo vai contra a lógica. Aí que a gente se arrebenta, porque a gente quer lógica. A gente quer lógica, Everton. A gente quer que 2 mais 2 sejam 4, e não é. Se um homem vale por 1000 e 2 vale por 10.000, já não bate a matemática. Se 5 pães alimentam 5.000, 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000, já não bate a matemática. Se Davi venceu sempre com um exército de número menor, já não bate a matemática. Se um morre por todos, já não bate a matemática. Mas nós queremos lógica. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu vou contra a lógica.
Irmãos, olha para Daniel, a vida de Daniel. Daniel trouxe destino para 3 gerações de reis na Babilônia. Pastor, mas eu já tive experiências ruins. Mas o que te aconteceu não pode te roubar daquilo que você tem que fazer. Amém, irmãos? Talvez as suas piores crises vão ter que se tornar as suas melhores oportunidades. Deus está te treinando, te ensinando. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Você está pegando essa palavra? Amém. Bota ali Jeremias 29, versículo 11. Bota ali para mim. Aleluia. Glória a Deus. Está mais animado agora. Acho que você está entendendo. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, eu não sei, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas. Olha ali, o 12. Tem 12? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quando é que Ele me ouve? Quando eu sei o que Ele pensa a meu respeito. Quando é que Ele me ouve? Quando eu sei o que Ele quer fazer. Deus não ouve lamúria porque Ele não tem pena de você. Ele sabe o que te deu. Ele queria ouvir da sua boca. Por isso que Paulo e Silas iam para a cadeia cantar. Por isso que Daniel ia para a Babilônia profetizar. Por isso que José foi para o Egito servir. Porque é quando você sabe o fim que Ele deseja para você. Aleluia, não tenha medo. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Eu não posso escolher o meu chamado. Eu posso? Eu posso escolher o meu chamado? Posso? Não posso escolher o meu chamado, mas eu posso definir que nível espiritual eu vou andar nele. Eu não posso escolher o meu chamado, mas eu posso escolher que nível espiritual eu vou andar nele. Então, se Deus me chamou, não fui eu que escolhi, mas eu posso escolher que nível espiritual eu vou andar nisso. Então eu posso andar como alguém na normalidade, ou eu posso andar como alguém intenso. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu falo intenso, eu não estou falando de místico, irmão. Estou falando de intenso. E não pense que alguém que anda na normalidade vai entender quem é alguém que anda no intenso. Não vai entender, irmão. Amém? Então desenrolar nossa mente na cruz é a chave, irmão. Porque ela deve ser regenerada, reeducada, renovada e expandida por Deus. Aleluia. Muitos aqui já têm um coração correto, já têm um coração no Senhor. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Então o que me falta, pastor? Falta sincronizar esse côvado, esses 45 centímetros que separa a mente, o cérebro do coração. E é os 2 órgãos que Deus mais estruturou. Ele pegou o cérebro e colocou numa estrutura chamada crânio. Ele colocou o coração dentro de uma estrutura. Esses 45 centímetros que separam o seu cérebro do seu coração, talvez, irmãos, é a maior arma que Satanás ainda tem contra muitos crentes. Quando Satanás consegue, quando você não consegue, sabe, você ama Jesus, mas o seu amor não doutrina a sua mente para acreditar em Jesus. Você está me entendendo? Amém? Por isso que ele disse: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Você crê no que eu digo. E eu sei que você ama Jesus, cara, senão você não estava aqui. O seu problema não é falta de amor, é crer naquilo que você ama. Porque amor você ainda sente, fé não. A fé não sente, a fé sabe. E por isso nos últimos dias é as 2 coisas, Fábio, que vai faltar na humanidade. O amor de quase todos vai esfriar. E quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra?
Fé e amor são as duas coisas que o diabo tem lutado para roubar da humanidade. E é uma pena, porque eu vejo muitos cristãos na igreja que amam a Jesus assim desesperadamente, mas que as suas mentes ainda estão presas no medo, na culpa, estão presas naquilo que Deus já disse que eles são, mas eles não acreditam o suficiente para viver de acordo com o que Deus disse. Nosso cérebro é um músculo, irmão, e ele precisa ser exercitado para a gente liberar o máximo do potencial que a gente tem em Deus. E quando eu falo de cérebro, eu não estou falando de uma inteligência, né? Porque não é de pregar, porque daqui a pouco a inteligência artificial vai pregar no lugar de muita gente. Já está pregando. Eu estou falando de uma sabedoria divina, irmãos. De uma sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdia, sem hipocrisia, sem parcialidade com o mal. Irmãos, uma faculdade prepara você para a terra, mas ela não redime a sua sabedoria na vontade de Deus. Amém? A faculdade, ela prepara você para servir a terra, servir as pessoas da terra, e glória a Deus, não pare de estudar nunca. Eu estudo todo dia. Mas ela não tem o poder de redimir sua sabedoria na vontade de Deus. Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui e eu termino aqui. O deserto não anulou o que Moisés tinha aprendido no Egito. Anulou? Não. Mas o deserto redimiu o que Moisés tinha aprendido no Egito. Por isso é necessário o deserto para todo crente, principalmente aqueles que se acham mais inteligentes do que os outros, porque o deserto não vai anular o que você aprendeu, mas ele vai redimir tudo que você aprendeu. Amém? Tudo. Irmãos, eu vim das ruas. Eu não fui feito em seminário. E uma pena, porque eu gostaria muito de ter sido. Mas eu vou falar uma coisa para você. Cá para nós aqui. Um homem que tem a sabedoria de Deus e a inteligência das ruas. Aí, irmão, não é fácil para ele, não. Não é fácil, não. Porque se não tiver cama, a gente dorme no chão. Se não tiver comida, a gente espera para amanhã. Se não tiver água, a gente espera chover. A gente dá uns nó no pingo d'água, a gente dá o jeito. Por isso aquele que muito é perdoado, muito ama. Porque eu não acho que a gente perde aquela... Eu não vou chamar de malandragem. Não. Aquela perspicácia da rua. Deus redime isso. Transforma isso em mais amor, em mais poder, em mais unção, em mais dedicação. Irmão, eu não deixo de fazer nada porque está chovendo. Eu não deixo de ir porque eu não consigo. Eu não deixo de fazer porque eu estou com dor de cabeça. Por quê? Porque Deus remiu aquela malandragem e tornou ela numa perseverança, irmão. Uma perseverança. Então um homem, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que eu aprendi muita coisa desse jeito. Eu aprendi muita coisa desse jeito. Não sou crente Nutella, não. Já peguei piolho, bicho de pé. Já peguei bicho de pé na mão. Verdade. Já fui cortado, atirado, já fui lanhado, já apanhei, já bati também. Sabe? Aquilo que não te mata, um ditado popular, te deixa mais forte. Por isso que é necessário passar pelo deserto. Para quê, pastor, que eu estou passando essa luta? Deus está remindo
e redimindo tudo aquilo que você aprendeu. O Egito, o deserto não roubou o que Moisés, não anulou o que Moisés aprendeu, mas redimiu. Nós precisamos redimir o que nós aprendemos. Precisamos aprender, mas precisamos redimir o que nós aprendemos. Amém? Por isso que 1 João, abra aí, eu termino aqui agora. Agora de verdade mesmo, vou terminar aqui. Aleluia, aleluia. Vou terminar aqui. 1 João capítulo 5. Que gostoso, irmão. 1 João capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence. O que vence o mundo? A nossa fé. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Agora, aqui não está dizendo vence no mundo, está dizendo vence o mundo. Quantas pessoas você conhece que venceram no mundo, mas não venceram o mundo? A escola, a faculdade, e glória a Deus por ela, pelo ensino, pela educação, ela ensina você a vencer no mundo, mas ela não ensina você a vencer o mundo. O que vence o mundo é a tua fé. Por isso você pode ficar inteligente, expert, mas pode se tornar ignorante na fé. Venceu no mundo, prosperou, enriqueceu, ficou conhecido e famoso, mas nunca venceu o mundo. Porque o que vence o mundo é a tua fé em Cristo. Amém? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Eu sei que você é um vitorioso, que está trabalhando para vencer no mundo, mas eu convoco você para vencer o mundo. Vencer aquilo que o mundo quer que você viva. Vencer aquilo que o mundo quer carregar você, dominar você, prender você. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que elas não venceram no mundo. Elas não têm muitas coisas, mas o diabo as treme quando ouve o nome delas. Satanás treme quando ouve o nome dessas pessoas. O diabo não tem medo de quem venceu no mundo. O problema de Satanás é quem venceu o mundo. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Recebe essa palavra no seu espírito, amém? Amém? Eu sou responsável por aquilo que entra na minha mente. Eu sou responsável por aquilo que permanece na minha mente. Eu sou responsável de expulsar aquilo que tem tentado me roubar de Deus através dos meus pensamentos e sentimentos. Eu sou responsável. Por isso, nós precisamos pensar em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é de boa fama, em tudo que é justo. Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Leia depois de novo na sua casa, Filipenses capítulo 4. Leia o capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 9. Estude a carta de Paulo aos Filipenses. Tem práticas de vida. É simples, irmãos, o evangelho é simples. E a maioria de nós está passando lutas, não é pelo básico, é pelo supérfluo. O básico não nos causa tão luta assim. Eu quero orar por você. Amém? Hoje Deus preparou a mesa. Preparou a mesa profeticamente para a palavra vir e entrar no nosso espírito. Eu estou muito entusiasmado, irmãos, para os próximos dias. Muito. Ontem nós falamos aqui no café, está havendo uma separação daquilo que é, daquilo que parece ser. Quando a glória de Deus desceu em Gênesis capítulo 18, Deus veio anunciar o nascimento de Isaac, mas também veio anunciar que Sodoma iria sucumbir. A presença de Deus, ela faz isso. Ela sempre vem anunciar o que está por terminar e o que está para acontecer.
o que está por vir e o que está para terminar. Eu espero que a gente esteja do lado certo, amém? Se você foi mexido com essa palavra, se realmente você foi tocado por essa palavra, sua mente realmente está acordando para algumas coisas. Porque às vezes as pessoas acham que isso é soberba. Não, irmãos. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você tem que saber quem você é em Cristo, sim, para você poder entrar em guerras específicas. Você tem que saber as ferramentas que você precisa usar. Se a trombeta não tocar bom sonido, quem se preparará para a batalha? Eu e você precisamos saber disso. Como nos mover em fé. Eu sei o que eu tenho, o que eu carrego. Você precisa saber o que você carrega. Eu sei naquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa alinhada com Ele. Se essa palavra falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se prostre. Diga: Senhor, abra minha mente e o meu coração para entender como eu devo me movimentar. Porque não pensa que você impressiona Deus com o teu serviço. Não pensa. Você não impressiona Deus com o seu serviço. Não pense que o seu serviço impressiona Deus. O que impressiona Deus é você saber, crer e entender. Deus te chamou e você precisa entrar. Eu não vou ficar tateando no escuro. Nós precisamos entrar nesse lugar, irmãos. Aleluia.